sabe o que é remir o tempo? Você já ouviu essa expressão? O apóstolo Paulo fala sobre essa expressão na Bíblia por 2 vezes, remir o tempo. Primeiro, um texto bem conhecido de Efésios 5,15, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou remindo o tempo, porque os dias são maus. E é interessante que aqui na sequência, Paulo continua falando sobre insensatez. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E a sequência desse texto é aquele texto que fala de nos enchermos do Espírito Santo. Olha só que interessante. O que é então esse remir o tempo? Nessa outra tradução, ele já explica. Remir o tempo é aproveitar bem cada oportunidade. Remir vem do latim redimere. E redimere significa resgatar, pagar, libertar ou livrar. Ou seja, você vai pagar o tempo que foi dado a você, fazendo o quê? Aproveitando bem o seu tempo, aproveitando bem cada oportunidade para a glória de Deus. Isso é remir o tempo. É a habilidade que hoje é dita muito nos negócios, nas empresas, é a habilidade de gerenciamento de tempo. Isso é remir, só que além de saber organizar bem as suas coisas, quem sabe remir o seu tempo, sabe usá-lo da melhor maneira possível, usá-lo da forma mais exponencial, com mais resultados, sem gastar tantos recursos. Isso é remir o tempo. Paulo também diz em Colossenses 4:5, ele diz: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Em outra tradução, remindo o seu tempo. Você percebe como que a Bíblia associa a habilidade de remir o tempo, a habilidade de aproveitar bem o seu tempo com a sabedoria? Esses textos estão ligados a ter sabedoria, a não ser insensato. Ou seja, seja sábio, use bem o seu tempo. Às vezes, principalmente as mulheres, nós temos muitos textos, muitas reflexões bíblicas que falam para as mulheres, né? A mulher sábia, a sabedoria da mulher. E a sabedoria está ligada muitas vezes ao aproveitamento do tempo. Você percebe isso? Lá em Provérbios 8 diz que a sabedoria preparou o banquete, que ela organizou a casa. A própria Bíblia coloca a sabedoria como essa habilidade de fazer bem as coisas em um determinado tempo. E lá no Novo Testamento também, através do apóstolo Paulo, a gente vê essa explicação, a gente vê esse direcionamento para os cristãos de remirem o tempo. E ele diz: façam isso porque os dias são maus. Nós vivemos dias de muitas distrações, dias de muito ativismo, e isso às vezes nos impede de remir o nosso tempo. Se você parar para pensar, as nossas avós, elas tinham muito mais demandas, embora talvez você não concorde, mas a sua avó, para ela fazer uma comida, ela demorava muito mais tempo que você. Então hoje eu consigo tarefas que antes para as minhas avós demoravam muito mais tempo. O meu tempo hoje eu consigo remir o meu tempo, eu consigo fazer essas atividades que elas faziam muito mais rápido. Então era pra gente ter uma habilidade melhor com o nosso tempo, certo? Era pra gente viver melhor, era pra gente viver mais leve, menos estressada, mas o movimento foi exatamente o inverso. Porque com essa liberdade que nós temos de fazer atividades que demoravam muito tempo de forma mais rápida, veio também uma carga de colocar muitas outras atividades e não ter sabedoria para gerenciá-las. Então, essa prática de remir o nosso tempo, nós temos o melhor momento para isso, desde que não sejamos vencidos pelas distrações, pelo ativismo, pelas outras cargas que nós mesmos deixamos ser colocadas sobre nós. Vivendo assim, você consegue remir o seu tempo. E eu quero te dar aqui algumas dicas, né, de como fazer isso para que você consiga remir o seu tempo. Você precisa de viver com sabedoria, saber fazer escolhas de eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu vou demandar tanto tempo para isso, eu vou dedicar tanto tempo para determinada atividade. Assim você consegue remir o seu tempo. Enquanto algo que eu aprendi com a minha mãe, que eu sempre faço, eu nunca ligo o forno se não for para assar pelo menos 2 coisas. Se eu vou assar um bolo, eu também vou assar uma torta. Se eu vou assar algo para o almoço, eu também vou assar algo para o café da tarde. Isso é remir o tempo. Eu pego uma coisa que vai usar a mesma quantidade de recursos, mas ela produz 2, certo? Se eu tô fazendo uma carne moída, eu já monto uma lasanha também, porque eu tô usando o mesmo recurso ali. Eu já uso esse recurso para 2 preparações. Remindo o tempo em casa. Viver com sabedoria, perceber essas coisas que eu consigo fazer para
remir o meu tempo. Aproveitar, outro princípio, aproveitar as oportunidades para a glória de Deus. Existem momentos que Deus te presenteia e você tem que aproveitar essa oportunidade para a glória de Deus. A Bíblia fala de aproveitar cada oportunidade, sabendo que talvez ela não vai voltar. Aproveite oportunidades com sabedoria também. Paulo fala de ser cuidadoso na forma de viver. Olha que interessante, ele diz, né? Sejam cuidadosos na forma de viver, remindo o tempo. Porque uma pessoa descuidada, uma pessoa que não pensa na forma de viver, ela vai vivendo de qualquer forma. Ela não cuida da sua forma de viver, ela não age, ela só reage. Então, ser cuidadoso na forma de viver vai te ajudar a remir o tempo. Você que tem que definir a forma que você vai viver, não reagir às coisas que vêm de fora. Percebe isso? E Paulo diz que buscar essa sabedoria na sua vida diária para não reagir, mas agir. Outra forma que Paulo diz também, evitar atividades prejudiciais inúteis. Aí entra as distrações, entra também prejuízos que você pode ter com determinadas atividades, que você ficar assistindo determinadas coisas muito tempo. O entretenimento, eu ouvi determinada vez uma frase que eu nunca esqueci, que o entretenimento é o outro Deus desse século. Tem pessoas que o tempo que elas gastam com prazeres e com entretenimento é o que compete com o tempo que elas poderiam investir nas coisas de Deus. Outra forma de remir o seu tempo é começar o dia entregando-se ao Senhor. Começar sempre o seu dia para a glória de Deus. Começar sempre o seu dia com oração, com o seu momento devocional. E usar os seus dons e projetos para Deus. Tudo que você faz para Deus é uma semente. E essa semente vai dar fruto. Quando você investe as coisas ali, você está remindo o tempo, porque você vai ter mais resultados do que alguém que só corre atrás do resultado, sem plantar a semente no reino de Deus. Eu espero que esses princípios te ajudem para você remir o tempo no seu novo ano. Para quem está assistindo aqui, quando eu lancei esse vídeo, o novo ano que está começando, que você aprenda a vivê-lo com sabedoria. E eu quero te ajudar nisso. Eu liberei um guia para te ajudar a viver com sabedoria. Um guia para você colocar todas as suas tarefas, para você colocar toda a sua rotina de forma intencional, para você remir o tempo e para você conseguir viver com sabedoria. O link vai estar aqui abaixo do vídeo. Eu te espero lá do outro lado e você vai conseguir viver um ano remindo o tempo, aproveitando ao máximo e chegando ao final do ano com um resultado diferente. Entra lá na aula que eu tenho certeza que o seu ano vai ser totalmente diferente. Se inscreva aqui no canal para continuarmos aprendendo mais sobre a palavra de Deus, para aprendermos para como mulheres crescermos e sermos aquilo que o Senhor espera de nós. Até a próxima!